Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para mais um culto, mais uma bênção do Senhor Jesus. Hoje, na presença do pastor Marcelo, na presença da pastora, minha e do Carlinhos, também está aqui do meu ladinho. Dar boa noite aos irmãos da igreja, que estamos com muitas saudades, às pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, à família de Pitanga, muito obrigada, agradecendo a Deus pela vida de todos. Quero agradecer muito pela família do pastor Marcelo, a Aline, a Marcela, o Estevão, a Anne. Toda a igreja manda muitos beijos para vocês, e é uma alegria muito grande recebê-lo, pastor Marcelo, para essa live, e que Deus seja honrado todos os nossos dias, tá? Meus irmãos, vamos estar em oração, agradecendo a Deus por tudo. Eu vou ler o Salmo 119, não é todo não, tá? São só 4 versículos, irmãos. 71 a 74. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me, para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. Então, agora eu vou fazer uma oração, agradecendo a Deus por tudo. Senhor, meu Deus, meu Pai todo-poderoso e misericordioso, confiando, Senhor, na tua boa mão sobre todos nós, sabendo, Senhor, como tu és maravilhoso, como tu nos abençoa dia a dia, o quantos milagres, Senhor, tem nos alcançado, Senhor, porque a tua boa mão está sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo dia lindo e maravilhoso que tu nos concedeste. Obrigado, meu Pai, por todos os irmãos que estão ouvindo, que estão participando deste momento, Senhor Jesus. Agradecendo, Senhor, meu Deus, por tudo, crendo, Senhor, que a tua boa mão está sobre nós e que a boa palavra virá sobre nós nesta noite, abençoando-nos e nos protegendo de todos os males. A ti, Senhor, eu rendo graças, hoje e todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Lembrando o pessoal de Colatina também que está assistindo, um beijo para vocês. Sejam bem-vindos também. Amém. 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 Graça e paz, família Memorial. Abraço, Rosângela, Carlinhos. Carlinhos, chega aí, dá uma empurradinha na Rosângela aí, tira uma casquinha. Isso, para a gente poder te ver direitinho aí. Pode abraçar, aproveita que pode, né? Estão os dois em isolamento social, aí pode abraçar bastante. Aproveitei para aparecer. Obrigada pela participação. Deus abençoe vocês, essa família abençoada e querida, muito querida mesmo. Pela igreja, pela família pastoral, pelo Davi. O Davi adotou a Rosângela e Carlinha, e ele fala tios. Não fui eu que ensinei, ele adotou e virou, graças a Deus, isso procede do Senhor e é de fato maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Amém. Pastor Marcelo, amém. Graça e paz, muito bom. Já vai então, Rosângela? Beijo! Tchau, Rosângela! Tchau, Carlinhos! Amém! Já está lá no grupo da igreja. Tchau! Pastor Marcelo, bem-vindo, reverendo. Graça e paz do Senhor. A família, o nosso abraço. Não preciso nem dizer da alegria da família Memorial em ter você aqui conosco, não é? Um pastor muito amado e querido, que passou pela Igreja Metodista Memorial e deixou assim a sua marca, graças a Deus por isso. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, que Deus lhe abençoe e que lhe use para falar aos nossos corações, como tem usado outras vezes aí, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ô, pastora Raquel, que grande alegria,
Quero deixar um abraço desde já para o pastor Rubens, meu amigão, para o Davi também, meu amiguinho, né? Que alegria poder estar com você, com a Rosângela e o Carlinhos. Essa semana mesmo eu falei por mensagens com o Carlinhos, que eu recebi aqui uma mensagem de um irmão meu que torce para o Fluminense, sabe, pastora? E eu lembrei dos tricolores, porque é um testemunho do Fred, né, que é um ex-jogador do Fluminense, falando de Deus, ouvindo os pássaros, e dizendo que ele ama ler a Bíblia enquanto escuta os pássaros. Eu achei aquilo tão bonito, lembrei dos torcedores do Fluminense, que o Carlinhos é um deles, e mandei o vídeo para o Carlinhos, né? Eu não podia deixar de fazer essa menção agora. Mas, olha, eu estou muito feliz e quero, assim, expressar minha alegria de poder estar com vocês e fazer essa emissão dessa live com os irmãos e com você, pastora Raquel. Eu confesso que eu estou até meio nervoso, né? Primeiro que eu não tinha muita habilidade com essas questões aí tecnológicas, com esses aplicativos, mas com o tempo a gente vai se acostumando a falar para a câmera, né? E saber que os irmãos estão ouvindo. Mas hoje, como é com a família da Memorial, né? Que marcou tanto a minha vida, meu ministério, eu confesso que eu estou aqui com um grauzinho de ansiedade, nervosismo, que eu submeto ao Espírito Santo, né, para não me atrapalhar em nada. Mas que grande alegria, que prazer estar com vocês nessa emissão. Amém, pastor. Graça e paz. Então, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que lhe use, para que você possa trazer a mensagem para nós. Oremos. Amém, amém. Senhor, colocamos o teu servo diante do Senhor, use-o neste momento, Deus, e que a palavra que sair da boca dele seja uma espada de dois gumes mesmos, Deus, seja a palavra do Senhor, que nessa noite venha trazer vida nova à nossa vida. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra Amém. é sua, reverendo. Amém, pastora. Obrigado. Eu continuo ainda com a saudação. Quero deixar um abraço muito carinhoso para todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Aliás, eu estou tendo aqui acesso, né, aos irmãos que estão mandando mensagens, né, pastora Raquel? Esse aplicativo eu nunca tinha usado, apanhei um pouquinho com ele, mas está dando certo. Então, um forte abraço para todos os irmãos e irmãs, e eu gostaria de deixar aqui um abraço muito especial para 4 irmãos, pastora, me permita, é até ruim, né, porque eu amo a todos, assim, com a mesma intensidade, com a mesma abrangência, porque recebi muito amor aí também em Vitória, na Memorial, mas eu queria deixar um abraço, porque eu estou me sentindo em dívida com eles, sabe, com o irmão Saulo e toda a família, a Fafá especialmente, com a nossa irmã Fátima, e a Ivone, e também a Nivalda, né? Claro, se o Edson estivesse entre nós, eu mandaria. Assim, por que eu deixo esse abraço? São os irmãos que trabalharam junto comigo mais diretamente na Marte, ao longo desses 14 anos, né, que Deus me sustentou aí junto... Já começou. Junto aos irmãos, né, da Memorial, e eles trabalharam juntinhos lá, foram muitos momentos tristes e difíceis, mas também muitos momentos alegres, de júbilo, e eu estou me sentindo assim, em dívida com essa turma, que foi um apoio tão grande para mim, para a minha família e para o meu ministério. Então eu deixo um abraço muito carinhoso para esses irmãos, mas para todos os outros também, não é? Eu faço essa menção especial, porque a pastora Raquel sabe, os últimos tempos na Memorial, o fechamento da Marte, assim, trouxe muito desgaste, tristeza, não só para mim, para toda a diretoria e para toda a igreja. Foi um momento difícil e eu não posso deixar de mencionar esses irmãos que foram suporte e apoio. Muito obrigado. Eu deixo um abraço e vou fazer contato com todos, que a pastora Raquel já me liberou. Aliás, nunca impediu, né, pastora? Diga-se de passagem. E eu louvo a Deus por isso, são irmãos muito amados e carinhosos, e que Deus abençoe a todos. Bom, eu quero trazer uma reflexão hoje. A pastora Raquel me falou que as emissões, as lives dessa semana estavam relacionadas com evangelismo, né, pastora Raquel, que é uma missão da igreja. Nós não fomos instituídos para sermos juízes, nem para sermos
promotores, nós fomos instituídos para sermos testemunhas. Então, tem a ver o testemunho da nossa vocação com a evangelização, tornar o evangelho de Cristo, a vida de Cristo, conhecida ao mundo, que apesar de tantos sinais da presença de Deus, muita gente ainda insiste em manter o coração endurecido, em não se render a esse amor maravilhoso que Deus nos dispensa. Por isso se faz necessário que a igreja esteja atuando, aproveitando, como diz o apóstolo Paulo, em todo o tempo, a tempo e fora de tempo, né? A igreja esteja anunciando o amor de Cristo para levar irmãos e irmãs ao conhecimento da graça, da salvação. Então, eu separei 2 versículos das Escrituras para trazer essa breve reflexão nessa noite, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nós vamos ler os versículos 34 e 35. Então, diz assim, Marcos 8, versículos 34 e 35. Chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes o Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. São esses 2 versículos que resumem perfeitamente qual é a proposta do discipulado. E eu acho, pastor, acredito, pastora Raquel, que evangelismo está profundamente relacionado com discipulado. Paulo, em certa carta, ele diz que o que importa é que se pregue o Senhor Jesus. É verdade. Até nos escândalos, o nome de Jesus, nos escândalos dos crentes, da igreja, dos cristãos, até nisso, às vezes, o nome do Senhor Jesus é proclamado e quebranta e toca a vida das pessoas. Então, Paulo, quando escreve que importa que o Senhor seja pregado, ele está até condenando práticas equivocadas de pregadores, de líderes que, por interesses pessoais, estavam anunciando a Cristo, não pensando no reino de Deus, mas pensando nos seus projetos pessoais. A gente sabe que no passado existiu isso, no passado recente, no presente existe isso, os escândalos, os interesses pessoais, infelizmente, sempre estiveram perto, né, da igreja, no seio da igreja. Mas, claro, o nome de Jesus se torna conhecido, mas não é a melhor maneira. A melhor maneira de se anunciar o nome de Jesus, de se evangelizar, de levar o conhecimento das pessoas, o reino de Deus, é tendo uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. É desta forma que certamente Deus mais se agrada, que é a coerência da gente viver aquilo que a gente prega, da gente falar de um Deus que a gente prova, que a gente conhece, que a gente se renova na presença dele a cada manhã, junto com as suas misericórdias. Portanto, a missão da igreja de evangelizar, de tornar conhecido o evangelho e a pessoa do Senhor Jesus, está relacionado com o próprio seguimento a Cristo, que é o que nós chamamos de discipulado, não é? E nesse texto, Jesus resume muito bem o que é o discipulado. Vocês estão querendo me seguir? É mais ou menos o que ele pergunta. Vocês querem vir após mim? Vocês querem abandonar essa vida fútil e querem se alinhar comigo no projeto do reino? Então eu vou dizer para vocês em 3 etapas o que vocês têm que fazer. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Ou seja, o discipulado cristão pode ser muito bem resumido nessas 3 dimensões do ensino do Senhor Jesus. Por isso que eu chamo um projeto de discipulado em resumo. Negue a si mesmo,
tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. É claro que aqui nós podemos enquadrar as dimensões da nossa vida, negar a si mesmo. Jesus está falando da batalha pessoal que existe com a carne, né? O espírito está pronto, diz o apóstolo Paulo, mas a carne é fraca. Então, todo servo, todo discípulo e discípula de Cristo, ele está envolvido numa batalha pessoal contra o pecado, contra as tentações, contra a fraqueza da carne que ele herdou do papai Adão e da mamãe Eva. Nós fomos gerados no pecado. O pecado foi transmitido para nós geneticamente. Então, quando nós nos posicionamos diante de Cristo e aceitamos o senhorio do Senhor Jesus, imediatamente começa uma batalha na carne, uma batalha no nosso ser. E nós precisamos negar a carne, negar o nosso gosto, negar, às vezes, a nossa vontade. Para quê? Para nos submetermos ao gosto, à vontade do Senhor para nós. Então, é uma batalha interior, é uma batalha do caráter, da personalidade, é uma batalha contra heranças familiares, heranças sociais, né? Quantos desafios! E o evangelismo está relacionado com isso. Por quê? Porque nós não podemos transmitir a Cristo a partir de um vaso todo contaminado, todo cheio de defeitos, não é? É claro que o vaso é de barro, mas o vaso foi tratado pelas mãos do oleiro. O discipulado cristão requer um tratamento pessoal, que Jesus resume chamando de negue a si mesmo. Né? E esse negar a si mesmo é o tratamento do caráter pela presença de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus nos ensina a negar a nós mesmos para nos dedicarmos à vontade do Pai. Então, quando eu busco a vontade do Pai, quando eu aprendo nas Escrituras o que Deus espera de mim, eu estou negando o Marcelo, o velho homem, e estou trazendo à luz o novo homem nascido em Cristo. Então, esse é um movimento importante pessoal. A segunda dimensão do seguimento a Jesus é o tome a sua cruz, né? Que pode estar relacionado com o custo da vida, da existência. Não é fácil viver, irmãos. Não é fácil ser um cristão na sociedade, no meio de uma pandemia, não é fácil ser um cristão no meio de uma polarização política, não é? A gente toma uma posição e começa já estar, sem querer, brigado com o outro lado. Infelizmente, o nosso país anda desse jeito. Não é fácil ser cristão em Colatina, não é fácil ser cristão em Vitória. Na verdade, seria impossível se nós não tivéssemos a preciosa ajuda do Paracletos, do Espírito Santo, operando no nosso interior, fazendo fluir esse rio de águas vivas. Mas o tomar a sua cruz não é ter paciência com a sogra, né? Tem gente que pensa, pastor, aqui, sabe, tomar a cruz é ter paciência com a sogra, ou com o sogro, com o genro também, né? Com a nora, com o sócio, com o colega de trabalho. Não, tomar a cruz é pagar o preço da existência, é não se inclinar para o fluxo de um mundo que jaz no maligno. Não é? Infelizmente, hoje eu fui acompanhar a Aline num médico e para não tumultuar o ambiente ali de espera, eu fiquei do lado de fora esperando a Aline. Mas eu fui tomar um cafezinho numa padaria que tinha assim do lado, e tinha um senhor lá, um proprietário rural,
E ele falou tanta coisa sobre a pandemia, ele falou tanta coisa sobre a vida, sobre o presidente da República, sobre os políticos. Eu já estava tomando meu cafezinho incomodado, querendo entrar naquela história, mas eu falei, não dá nem para falar nada com esse amigo. Ele está nervoso, ele está frustrado, ele fala mal de todo mundo, ele joga para fora todas as suas mágoas. E a gente percebe que muita gente está assim. Sabe por quê? Porque a vida é difícil, porque viver tem um preço, e esse preço é alto, e tem gente que não entende isso, ser honesto, ser agradável, ser uma pessoa esperançosa, não é? Isso tem um custo, nós temos que tomar a cruz. A pastora Raquel tem o filho dela que ela ama, que é o Davi, eu tenho os meus 3, os irmãos e irmãs que estão ouvindo, têm seus filhos, têm seus cônjuges, têm seus compromissos profissionais. Quantas vezes no trabalho nós temos que engolir coisas horríveis, temos que nos humilhar para manter um nível de relacionamento. Carregar a cruz é isto, sabe? É pagar o preço pelas coisas da vida. E isto se requer a um homem de Deus, uma mulher de Deus, a um discípulo e uma discípula de Cristo. A terceira dimensão é seguir o mestre, ou seja, negar a si mesmo, tomar a cruz, não é? Pagar o preço pela existência, o sacrifício, as lutas que envolvem a nossa existência. E terceiro, seguir a Cristo. Ou seja, nós aceitamos Jesus, nós nos alinhamos num projeto eterno do reino de Deus, mas nós continuamos na terra, até chegar a nossa hora. E como continuar na terra? Como viver nesse mundo, não é? Seguindo os passos de Cristo. É interessante que nos dias do Senhor Jesus, nos dias da sua encarnação, Jesus, ele tinha, assim, características fantásticas. Apesar de reunir um grupo de discípulos que o seguia constantemente, apesar de frequentar o ambiente das sinagogas, do templo, de ter tido contato, assim, com os segmentos religiosos, ele transitava entre os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, ele esteve perto de sacerdotes, tratou com esses sacerdotes, mas ele também era reconhecido pela amizade que ele dedicava às pessoas que estavam no pecado, nas vielas e nos descaminhos da vida, não é? A gente vê Jesus conversando com aquela mulher samaritana que além de ser mulher naquela época, o grande preconceito que havia, ela era de origem samaritana, os judeus sequer falavam com os samaritanos, pois Jesus manda a turma ir fazer compra e fica lá porque ele estava no coração para tratar com aquela mulher naquele dia, para nos ensinar que nós temos que romper por amor à vida humana, por amor à alma humana, nós temos que romper com padrões estabelecidos pela sociedade. A Igreja Metodista aqui em Colatina, pastora Raquel, desculpa, eu estou aqui ultrapassando. Então, eu estou dizendo que Jesus, ele recebeu alcunhas, ele recebeu apelidos, não é? Ele foi chamado de beberrão, e foi chamado, não é, de homem que estava sempre no meio dos pecadores, alinhado com cobradores de impostos, ia comer na casa desses homens que eram mal vistos na sociedade. E quando Jesus diz que nós temos que seguir o passo dele, ele está mostrando, olha, não fique só com os olhares para os irmãos da igreja, não fica só com a atenção com aqueles que estão ao teu derredor, que te amam, que te chamam também para a festinha de aniversário deles, mas olhe para os outros que estão fora da bênção, que estão fora da igreja, né, num contexto assim eclesiástico. Então, isso marca muito a minha vida, sabe, pastora Raquel? Eu entendo que seguir os passos de Jesus é ser amigo também de pecadores, é ter convivência com eles, né? Aqui em Colatina, então, eu estava ultrapassando, antes de terminar o
o esclarecimento, e eu estava aqui passando o carro na frente dos bois. Aqui em Colatina, a Igreja Metodista fica no centro, do lado da rodoviária, não é? E aqui na rodoviária, nas adjacências da rodoviária, fica um grupo de homens procurando viagem, em transição, dependentes químicos, não é? Drogas lícitas, ilícitas. E essa turma, assim, é impressionante, eles me cheiram de longe, sabe, pastora? Eles olham para mim e já vêm logo, às vezes sem conhecer. Ô, pastor, eu falei, cara, mas como é que você sabe que eu sou pastor, né? Então, eles, não, pastor, estou precisando de uma ajuda. Então, eu faço muita amizade, porque realmente, sempre que eu posso, eu dou atenção a eles, eu converso com eles. Agora, na pandemia, está uma crise, porque eles querem vir me abraçar, querem vir apertar minha mão, e eu não permito, não é? Aí, nesse ponto, eu sou firme. Não, alto lá, eu já ponho lá uma distância, né, para não permitir. E aí eu explico, ó, você sabe que eu te amo, que eu tenho atenção com você, mas nesse momento eu não estou abraçando nem os irmãos da fé, né, que são membros da igreja, a gente se vê de longe, se cumprimenta de longe, então eu mantenho a minha distância. Mas, então, essa turma me conhece de longe, e eles querem dinheiro para viajar, eles querem dinheiro para comer, e eu quase nunca dou dinheiro, porque eu tenho um sistema, assim, muito claro de me relacionar com essas pessoas e de ajudá-las, mas eu nunca vou embora sem orar com elas, sem falar que o plano de Deus para elas não é que elas estejam na rua, que eles têm tido oportunidade e não estão aproveitando. Pensa bem, você está tendo oportunidade, Deus está abrindo portas, mas você está continuando. Então, eu vou ministrando, conquisto a atenção deles, mas, assim, eu louvo a Deus por essa amizade, porque eu entendo que eu estou seguindo os passos de Cristo. É claro, eu sou um ex-alcoólatra, né, pastora Raquel? Eu sou um ex-dependente químico, eu já tive nesse mundo, e eu tenho uma propensão a lidar melhor com essas pessoas, pelos anos de militância aí na Marte, tratando com dependente químico. Então, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, porque eu reconheço que algumas pessoas teriam muita dificuldade, mas você tem um segmento que você faz parte, você tem uma faixa etária, então você precisa estar atento, meu irmão e minha irmã, com quem está à sua volta, além dos irmãos e da família da fé, e além da família sanguínea, porque nós precisamos seguir os passos de Jesus, e Jesus estava lá, olha, no meio de prostitutas, Jesus estava lá no meio de homens doentes, Jesus estava lá no meio de pessoas abandonadas, pegas no flagrante adultério, prontas para serem até executadas sumariamente. Ele livrou essas pessoas, ele amou essas pessoas e ensinou para elas o reino de Deus. Então, evangelismo está relacionado com o discipulado. A maneira como eu sirvo a Cristo me impele a servir o meu próximo, a anunciar o evangelho da graça para ele também. O Espírito Santo, antes de fazer um homem ser um pregador, um levita, um mestre, um administrador, o Espírito Santo faz um homem e uma mulher serem santos, para viverem em santidade o evangelho de Cristo. E esse homem e essa mulher que vive em santidade, ele começa a comunicar essa graça de Deus de uma maneira natural, com o seu sorriso, com a sua alegria, com a sua educação. E aí não tem uma questão assim de carisma. Existem homens de Deus carismáticos, existem homens de Deus que são mais... está me escapando aqui a palavra... alguns são mais, falam mais, se expressam mais, outros são mais fechados, mas todos podem amar, podem olhar com misericórdia, sabe, podem, do seu jeitinho, levar o amor de Cristo para aqueles e aquelas que estão do nosso lado. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina que a igreja primitiva vivia em profunda comunhão, cheios do Espírito Santo, partilhavam as coisas, e o Senhor ia acrescentando dia a dia
aqueles que haveriam de ser salvos. Então, o acrescentar depende de Deus, mas o viver o evangelho e testemunhar depende da igreja, depende de mim, de você que está me ouvindo. Se nós não atrapalharmos o Espírito Santo, a igreja vai crescer, o povo vai aumentar. Por quê? Porque o plano do Senhor da igreja é esse. Eu acho isso muito legal. Nesses dias de pandemia aqui, nós tivemos um projeto, pastora Raquel, muito interessante, que agora estou até diminuindo, né? Mas nós saímos, a igreja não podia abrir, nós não podíamos ir para a igreja. Então, eu juntei um grupo de instrumentistas, saímos assim, 3, 4, 5 violonistas comigo. E nós parávamos em determinada rua da cidade, no centro, nas periferias, nos morros, e a gente cantava ali 2, 3 louvores, eu emitia uma palavra, falando bem alto, e 6 da manhã as pessoas chegavam na janela chorando, não falava que eu era pastor, não falava de que igreja era, aí eu explicava para a moçada, falei, turma, é o seguinte, 6 da manhã acordar as pessoas para dizer, eu sou o pastor Marcelo da Igreja Metodista, venha nos visitar depois que acabar a pandemia. Talvez o cara vai acordar às 6, bravo, mas acordar, sabe, às 6 da manhã, ouvindo, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Então, assim, aí ninguém reclama. Então, nós não falávamos de que igreja era, só íamos, cantávamos as canções e eu fazia uma oração. Todo mundo sabia, é uma mensagem cristã, mas não era uma mensagem devocional. A ideia ali, naquelas primeiras semanas, era levar uma esperança. Muitas daquelas pessoas não estavam podendo ir nas suas igrejas, outras nem têm igreja, mas estão quebrantadas, estão precisando ouvir. O evangelismo, ele depende de 3 discernimentos, à luz até do texto. Ele depende, sabe, do vaso, que leva a mensagem, depende da nossa, da maneira como nós vivemos em Cristo, depende de como nós enfrentamos as dificuldades da vida, como é que nós reagimos no trânsito, numa fila que está demorando, quando alguém atravessa no nosso caminho, e o evangelismo depende dos fatos da vida. Muitas vezes, momentos difíceis como esse que nós estamos passando, faz com que pessoas repensem suas vidas, como nós, discípulos e discípulas de Cristo, estamos repensando a nossa maneira de ser igreja, de viver o evangelho, e nesse momento, muita gente que não frequenta a igreja, que nem teme ao Senhor, está muito quebrantada. Está precisando de um telefonema, de uma palavra de suporte, né, de uma palavra ungida que venha dar sentido num momento tão difícil. Para mim, evangelismo, sabe, pastora, concluindo, está relacionado com o discipulado. A maneira como eu vivo com Cristo vai condicionar a maneira como eu testemunho Cristo. E isso acontece de uma forma natural. Claro, a igreja pode evangelizar de uma maneira objetiva, a igreja pode evangelizar com um projeto, com um treinamento, um evangelismo de impacto. Isso tem o seu valor, porque tem gente que está acomodada. Se você não for lá mexer, cutucar nele, ele vai ficar lá acomodado. Mas aí, às vezes, a igreja, como diz Paulo, há tempo e fora de tempo. Nós não podemos ser um crente enjoado, mas tem hora que nós temos que ouvir o Espírito e temos que incomodar. Eu viro e mexe, eu passo uns apertos, sabe, pastora Raquel? Porque eu fui fumante muito tempo. Quando eu vejo uma pessoa fumando hoje, toda acuada, num cantinho da rua, da calçada, eu não consigo ficar sem lá incomodar, não, sabe? Eu me meto. E às vezes eu levo cada uma, que o pulmão é meu, o dinheiro é meu, e eu, assim, passo até vergonha. Vou, opa, desculpa, tudo bem, não está aqui quem falou. Mas, via de regra, as pessoas nos ouvem. E eu vou lá e falo, olha só, eu fui muito tempo fumante, mas eu consegui vencer isso por uma ação de Deus na minha vida. E deixo lá uma palavra e oro por aquela pessoa, se o espaço ali permitir, e me comprometo de orar. Posso orar por você, para você
você parar de fumar. Então, assim, é uma maneira que eu entendo que eu transmito o amor de Cristo por aquela vida que está escravizada por algo que lhe faz mal, que tira a sua saúde, que na maioria das vezes quer deixar e não está conseguindo, né? Então, evangelismo está relacionado com o discipulado, com seguir a Cristo, e isso se dá de uma forma natural. Vivendo o evangelho, a gente testemunha o evangelho da graça, pastora. É isso que eu queria relembrar aí com os meus irmãos da Memorial, com muito carinho, essa igreja que eu amo tanto, e que eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e de cada irmã, e também, minha colega, pela sua vida, do seu marido, do pastor Rubens, a que eu amo tanto, e saber que, assim, vocês continuam amando essa turma e ministrando sobre eles de uma forma tão especial. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu queria fazer uma oração, então, aqui, né, sobre essa ministração, em nome de Jesus, amém. Ó Deus amado, seja o Senhor louvado e exaltado para sempre. Eu quero, ó Deus, te agradecer por essa experiência tão rica de poder me unir com essa família da fé, da Igreja Metodista Memorial, com a pastora Raquel, com o pastor Rubens, com o Carlinhos e a Rosângela, através desse aplicativo, Pai. Deus, tu sabes o quanto o Senhor acrescentou na minha vida através destas mulheres, desses homens, destas famílias, jovens, Pai. Alguns que eu conheci tão pequenininhos, que hoje já estão na linha de frente, Senhor, porque são servos e servas do Senhor. Muito obrigado. Eu os abençoo, Senhor. Aonde está chegando a minha voz, chegue a tua multiforme graça. O Senhor possa tocá-los, ministrá-los, abençoá-los com toda sorte de bênçãos. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a tua palavra, sobre a vida contigo, de incentivar, de buscar, ó Deus, referências na tua palavra, para que a gente possa te servir mais e melhor a cada dia. No nome do teu Filho, eu oro em louvor e gratidão. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Olha aqui, ó, Amém. enquanto você estava ministrando, olha o recadinho. Chegou vários recados, depois você olha aí, que vai ficar todos na live. Mas a Ivone mandou do cafezinho, ó, o famoso cafezinho, viu, pastor? Poxa, que boa lembrança, Ivone, um forte abraço. Marcelo, muito obrigada, reverendo. Deus abençoe, prazer tê-lo conosco, tá? Em nome de Cristo Jesus. E família memorial. O objetivo dessa semana, a gente está trabalhando sobre evangelismo, porque é meu sonho, eu amo evangelizar, e nós precisamos, porque a igreja tem um evangelismo efetivo, igual o pastor Marcelo falou sobre evangelizar nas ruas, é meu sonho. Para nós fazermos isso, o memorial precisa ter mais gente. Nós temos um número maior de pessoas que possa sair para a rua, para que nós somos uma família, uma igreja em crescimento. Eu creio que Deus vai nos abençoar, vai fazer a Memorial crescer, estamos crescendo cada dia mais. Eu sei que a graça do Senhor virá sobre nós, para a honra e glória de Cristo Jesus. Então, nós estamos no projeto Eu Mais Um. E este projeto você vai orar a semana que vem, a semana toda, por isso que essa semana é sobre evangelismo, mandando um videozinho todo dia no grupo da igreja. Você vai orar e pedir a Deus um amigo ou um parente, alguém que não seja evangélico, para você evangelizar. Nós vamos mandar um material, um estudo bíblico, para você pelo PDF. Se você não gosta de PDF, me manda essa semana ainda, que aí domingo nós vamos estar na igreja, lhe entregamos, você pode ir lá buscar, ou no meio de semana, passar na igreja e pegar, a gente combina o horário para entregar para você no papel. Então, para você poder fazer. É uma orientação, né? Vamos dar o estudo, mas você pode resumir o estudo, fazer menor aquilo que Deus colocou assim no seu coração, né? Para ficar algo mais assim tranquilo para você. Tem que ser cada um
de acordo com aquilo que Deus vai colocar no coração aí, em nome de Cristo Jesus. Então, nós estamos lhe orientando para que você possa seguir essa orientação, buscando de Deus aí, em nome de Cristo Jesus, pedindo para que Ele possa lhe abençoar, lhe dar essa direção mesmo, em nome do Senhor. Então, é o projeto Eu Mais Um, você vai orar essa semana, semana que vem, pedindo a Deus uma pessoa. E aí, na outra semana, você vai estar ligando. Semana que vem nós já vamos entregar o material para que você possa ler com antecedência, se preparar. Tem vários textos, você pode ler só o texto básico com a pessoa e orar. Então, é alguém que Deus vai colocar no seu coração, aí para que a gente possa abençoar. Tenho dito, o mundo, igual o pastor Marcelo falou, está passando por crise, as pessoas precisam de uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, e quem tem essa palavra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é a igreja? Eu e você. Então, nós é que temos essa palavra para essas pessoas. Amém, amados? Também lembrando, a Igreja Metodista, na 4ª região, está nos 31 dias de oração. Leia as devocionais, faça suas devocionais aí, em nome de Cristo Jesus. Amanhã estará conosco a Bispa Ideide, às 19 horas. Então, convide seus amigos, compartilhe o post aí, que está no grupo da igreja, mas compartilhe, divulgue, convide pessoas. É uma forma de evangelizar, gente. Quando você manda o convite, o link, o post, para que alguém possa assistir. Então, é uma forma de evangelizar. Então, mande para os seus amigos, para os grupos aí, que você participa do WhatsApp, compartilhe hoje, depois do culto aqui, compartilhe o link da mensagem do pastor Marcelo, que palavra abençoada. Nós vamos colocar, a hora que termina aqui, eu coloco no canal da igreja essa mensagem ainda hoje. Compartilhe o link, evangelize. Às vezes a pessoa não tem Facebook, mas tem YouTube. Daqui a pouco vai estar no grupo da igreja o link do YouTube. Aí você pode colocar e a pessoa ser abençoada aí também, em nome de Cristo Jesus. Amém? Agradecemos, pastor, mais uma vez. Obrigada pela sua presença. Abraço na Aline, nessa família abençoada. Nossos filhos são amigos, graças a Deus por isso. Graças a o Deus. Davi, já lhe comentei isso. O Davi tem uns programas na televisão que ele assiste. Mãe, foi o Estevo que indicou. Que eu pergunto para ele o que é que ele assiste. Falei, filho, o que é que você está assistindo? Aí ele responde, foi o Estevo, mãe, como quem diz, é coisa boa, se foi o Estevo que indicou, tá? Então, o Estevo é referência aqui em casa. Abraço, Deus abençoe. E família memorial, nós vamos ministrar a bênção apostólica, que o Espírito Santo fala no seu coração, orando, vou estar orando também pelo comércio, para que Deus possa abençoar, pelas famílias enlutadas, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão saindo para trabalhar, a crise financeira do país, para que Deus intervenha. Creio que em tempo de crise, Deus supre a necessidade do filho dele, da filha dele, para que não passe necessidade. Né? Então, cremos que Deus vai suprir assim, a necessidade de cada irmão, cada irmã. Vamos orar, terminando assim o nosso culto. Graças te dou, Deus, pela bênção, favor do Senhor. Obrigada por este culto tão abençoado, a vida do pastor Marcelo. Nos ensine a sermos discípulos comprometidos com o Senhor e olhar aqueles que estão à nossa volta para que nós possamos abençoá-los. Também, Deus, lembramos, em época de pandemia, dos profissionais da área de saúde, dos profissionais militares, tantos outros profissionais que precisam trabalhar. São serviços necessários que não podem parar. Livre essas pessoas de contrair o Covid-19, dê boa saúde, Deus, em nome de Cristo Jesus. Dê estratégia ao comércio da cidade, Senhor, que está fechado, os comerciantes, como que vai ficar essa situação, oriente mesmo os teus servos, Deus, em nome de Cristo Jesus. Nós precisamos de estratégias na vida deles, porque eles têm funcionários, pai e mãe de família, que levam a comida para a mesa todo dia. Então, que a boa mão, a graça do Senhor seja sobre eles, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, ministrando a bênção do Senhor que enriquece e com ela não tem desgosto algum, para a honra e glória do Senhor. Lembramos também, Deus, na nossa igreja, os nossos amigos, pessoas que estão de luto, perderam seus familiares, outros que estão enfermos, não com Covid, com outras doenças. Pedimos que o Senhor possa curá-los, restabelecê-los, aqueles que contraíram a Covid-19,
fortaleça o físico para que sejam curados, as famílias enlutadas que nós não conhecemos, mas condoemos com essas pessoas, Deus, que a bênção do Senhor seja sobre elas, fortalecendo. Olhe para o nosso Brasil, Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Eu creio que tudo isso vai passar, mas que cada pessoa possa sair dessa situação, dessa pandemia, mais firme na fé. Se tem alguém que não te conhece como Senhor e Salvador, Deus, que neste momento essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo, ela possa parar e refletir no significado da vida. A vida só tem sentido no Senhor, a vida só é possível no Senhor, porque dessa terra, Senhor, nós não adquirimos nada, tudo é passageiro, o certo é a eternidade. E muito obrigada pelo Teu Espírito Santo que gera essa certeza no nosso coração. É no nome do Teu Filho amado que eu te louvo e te bendigo. Amém, amém, amém. amém. Glória a Deus. Pastor, eu vou ministrar a bênção. Você quer falar alguma coisa antes de encerrar, pastor? Só deixar um forte abraço para todos, com muito carinho. Li aqui algumas manifestações aqui. Que bênção. Forte abraço. Amo todos vocês. Obrigado, pastora Raquel, por essa oportunidade tão rica. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos receber a bênção. Amados, acho que eu postei todos os comentários. O pastor Marcelo vai ver tudo depois. Você assiste a live para você ler todos os comentários, viu, pastor? Vamos receber a bênção apostólica. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus Pai e a doce comunhão do seu Filho amado Jesus Cristo seja com você, seja com a sua família, seja com o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja do Senhor aqui reunida, que verdadeiramente acredita que o discipulado é um compromisso com Deus e que o evangelismo é o mover desta ação do Espírito Santo na igreja, diz amém, amém, amém. Glória aleluia. A Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abraço virtual. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Raquel.